A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo do Senhor, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem, né? Que está imaculada. Estamos nós aqui para mais um vídeo, para o segundo vídeo da série Escola Bíblica, né? Trazendo essa série Escola de Bíblia, né? O discernimento da Sagrada Escritura para o segundo vídeo, aula 2, né? Módulo 2, para, assim, nós vemos dentro das Sagradas Escrituras o discernimento dos Espíritos, né, amados? Que nos é dado através das Sagradas Escrituras. Esse negócio que você está vendo aqui é um microfone que eu coloquei, né, para ver se o som sai melhor. O aparelho não tem um recurso muito bom para a gravação. E o pessoal tem reclamado que os vídeos estão com o som muito baixo, né? Então aqui eu coloquei aqui o microfone, que é o próprio, né, escutador do celular, para dar mais uma substância, não é, a voz que sai, não é, para o vídeo, para que possam ficar melhor para vocês que são inscritos nesse canal. Convido mais uma a se inscrever nesse canal, convido mais uma bênção, não é? Sempre estamos orando, consagrando e entregando as pessoas inscritas nesse canal ao Imaculado Coração da Virgem Maria. Muito bem, meu querido Simão, abra no capítulo 6 de João, vamos para a aula 2, discernimento dos Espíritos, segundo as Sagradas Escrituras, discernimento bíblico, não é? Abra em João 6 e nós vamos entrar na Palavra de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Vamos lá. Bem, nós vemos aqui uma discussão, entre Jesus e entre aqueles que não eram do grupo de Jesus, entre aqueles que eram farisaicos, judaicos, veterotestamentários, da lei mosaica, não é? Então nós vemos aqui, meu querido Simão, na Sagrada Escritura, que o próprio Jesus Cristo, na sinagoga de Cafarnaum, começa a se identificar, a mostrar, a manifestar a fé que o seu grupo deveria, ou seja, seguir durante esses 2000 anos. Temos 2000 anos de fé, não é? Um pouco mais, digamos assim. Mas veja, repare, que no versículo 51, Jesus disse o seguinte: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu vou dar é a minha carne que eu ofereço pela salvação do mundo. Bem, isto é um discernimento. Isso não podemos negar, não é verdade? Isto é um discernimento. É óbvio que é um discernimento. Né? Dentro das Sagradas Escrituras, você pode perceber, nós podemos perceber que esse discernimento de Jesus, que Jesus é claro. Jesus é claro. E para termos aqui, encontrarmos aqui, dentro desse texto, ou de qualquer outro texto, quando se refere a sua carne e seu sangue, de simbologia, ou até mesmo de representação, não podemos encontrar. Como eu trouxe no primeiro vídeo, não é? Não são com os olhos carnais, com os olhos materiais, humanamente, que nós olhamos ou possamos trilhar o caminho da fé. Não. Nós temos que trilhar o caminho da fé, enxergar com os olhos da fé. É aí que nos leva, é aí que nos garante, é aí que nos dá a substância salvífica. Presta atenção. Aí vem agora onde vai surgir o grande discernimento desse texto. Jesus está pregando na sinagoga de Cafarnaum, não é? Um dia antes, Jesus tinha transformado, não é? Tinha, aliás, multiplicado pães e peixes, saciado a muita gente, a fome de muita gente, não é? De manhã os apóstolos viram o Senhor andando sobre as águas. E agora Jesus chega à sinagoga de Cafarnaum para pregar sobre este pão que não é aquele pão que foi dado para o sustento da carne, que não é verdadeiramente o pão deste mundo, mas o pão do céu. Aí é o que está o discernimento entre os dois pães, os pães da multiplicação e o pão do céu. Muito bem. Esses aqui, vem aí o segundo discernimento, versículo 2. No versículo 52, repare que eles queriam o pão material. Repare que eles queriam o pão, aquele que ele saciou a mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Presta atenção.
A essas palavras, os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Bem, meu querido irmão, aqui está, né, o paralelo do discernimento. Não é? O paralelo do discernimento. Aqui está enxergar com os olhos carnais e aqui está enxergar com os olhos da fé. Enxergar materialmente e enxergar espiritualmente. Eles querem o material, eles querem um Jesus padeiro, eles querem um Jesus que só sirva para as coisas deste mundo. Nós vemos hoje, o grande discernimento de que nós vemos desse texto, nos dias de hoje, é que eu ando atrás de um Jesus que não é pão vivo. Eu ando atrás de um Jesus que me dê carro. Eu ando atrás de um Jesus que não é sacramentalmente fonte salvífica para mim, de sua carne e de seu sangue. Muito na Eucaristia, muito menos na missa, não é? Na qual ele é dado, o santo sacrifício, mas anda atrás de um Jesus que me cure, de um Jesus que pague minhas dívidas, de um Jesus que me dê, né, uma substância, né, uma substância material apenas para este mundo. É o que nós vemos, é o que se desenha, é o que nós ouvimos. Aí você sabe muito bem do que me refiro neste momento. Então, muito bem. Eles querem uma salvação que não seja essa salvação que Jesus falou no verso 51. Aqui está o discernimento para os católicos. Eu sou o pão vivo. Sim, é o pão vivo. Quer descer do céu? Sim, quer descer do céu. Sim, o Senhor é o pão, o Senhor é a Eucaristia, o Senhor é a Eucaristia. Significação de graças. Lucas 22, versículo 19. Depois de ter dado graças, a ação de graças significa Eucaristia. Hóstia. Hóstia significa sacrifício na cruz do Calvário. A grande hóstia na cruz do Calvário, o sacrifício. O santo culto da missa é a celebração da hóstia. É a celebração da hóstia, ou seja, do santo sacrifício. Hóstia significa sacrifício. Muito bem. Então aqui, para que nós possamos entender esse discernimento, separar as ovelhas dos cabritos, é necessário entender que nós temos que ir, não é, conforme os bois andam, conforme Jesus está. Não estou chamando de Jesus de boi, não me interprete mal. A carroça só pode andar conforme os bois levam. Né? Esses bois representam todos os consagrados. Vamos dizer assim, a carroça é a igreja, da qual estava à frente Pedro. Né? Você viu esse discernimento no primeiro vídeo. Nesse segundo vídeo, o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo o seguinte, que aqui não é preciso exigir demais para compreender. E ao mesmo tempo, sim. Porque se eu quero olhar com as duas visões, teológica e com a visão terrena, com a visão espiritual, com os olhos da fé, e com a visão material, carnalista, né? Essa palavra não existe, mas eu criei para empregarmos ao termo carnal. Então, se nós formos olhar pela visão carnalista, material, nós vamos entender o quê? O que os judeus disseram: esse homem está louco, ele não pode nos dar de sua carne. Então isso é loucura. Então isso é loucura para o mundo, isso é loucura, isso é o discernimento. Isso é o discernimento, não é? Que nós vemos pela ótica do mundo, pela visão mundana, pelos olhos mundanos, pelos olhos carnais. Preste atenção, esse homem é louco, isso é loucura o que essa igreja prega. Como pode ser essa hóstia, carne de Cristo? Como pode ser esse vinho? Isso é um vinho, é o padre que é alcoólatra, ele gosta de beber vinho, aí diz que é o sangue de Jesus. É o que nós ouvimos e vemos. Você sabe muito bem disso. Muito bem. Então, essa é a visão. Então, se você vê dentro da Sagrada Escritura, só há esses dois discernimentos. O discernimento com os olhos da fé e com os olhos materiais, com os olhos carnais. Não é? Dentro das Sagradas Escrituras. Tudo é movido pela fé. Andamos pela fé. Gálatas capítulo 5, versículo 25 diz: se vivemos pelo Espírito de Deus, andemos de acordo com o Espírito de Deus. Gálatas capítulo 3, verso 3 diz: ó insensato Gálatas, quereis agora que começaste pelo Espírito na fé, terminar na carne, na lei. Então, meu querido irmão, nós temos que ter ótica espiritual, visão espiritual, não com esses olhos aqui, mas com os olhos da fé, com os olhos do coração, com aquilo que nos é dado a trilhar ao reino de Deus, a vivenciar, a vivê-lo, como os discípulos de Emaús. Muito bem.
Sabemos que um véu caiu dos discípulos de Emaús, porque eles não reconheceram Jesus. Nem mesmo na pregação da palavra, quando estavam a caminho, em Lucas 24. Mas ao partir do pão, esse véu caiu. Então é necessário que o véu caia. A palavra prepara, a palavra está mostrando. Isso é um grande discernimento, amados. Não é? Porque Jesus está mostrando para nós que isso aqui, agora, que ele está nos dando, é sua carne e é seu sangue. Como você pega do versículo 51 ao versículo 58. Não é símbolo, nem representação, não aparece em canto nenhum. Nenhum dos apóstolos, nem São Paulo. Ali chega as heresias atuais de dizer, olha, Paulo disse, quem come do pão, que bebe do cálice, então é porque é pão, é porque é cálice, não é carne, não é sangue. Amados, ele quis dizer o seguinte, quem come do pão e bebe do cálice sem distingui-lo, de qualquer jeito, será culpado, presta atenção, do corpo e do sangue. Aí está, é corpo e sangue. Porque não está pecando contra o pão. Veja, visão material. Contra o pão. Nós olhamos e vemos o quê? O pão. Não está pecando contra o pão, diz o apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 27. Nós, que diz, examine-se o homem a si mesmo, assim como deste pão e beber deste cálice. Olha, aí o protestantismo diz, né? Olha, é pão, aí é cálice. Mas veja, se ele está dizendo que se eu como daquele pão, que é uma hóstia consagrada, e se eu tomo daquele cálice, que é um vinho consagrado, sabe o que é que acontece? Que eu não estou pecando contra o pão e contra o vinho, materialmente falando, mas eu estou pecando contra a carne e contra o sangue. Aí está, amados. Isso é o discernimento. Isto é o discernimento da substância salvífica que nos é dada pelo próprio Cristo, sua carne e seu sangue. Isso é discernimento. E agora, como entender isso que não é símbolo nem representação? Olhar com os olhos da fé, não com os olhos carnais. Nós costumamos muito, né? Nós somos tão terrenos que nós desenhamos tudo, até mesmo o campo espiritual, com os olhos carnais. E os cegos, que não enxergam, vão desenhar de que maneira? Hã? Então, Jesus disse que o cego não é aquele que não enxerga, o pior cego não é aquele que não enxerga fisicamente, mas é aquele que não enxerga espiritualmente. É o pior cego. O próprio Senhor Jesus disse isso. Então, preste atenção. A visão dos que... No primeiro vídeo é a visão dos que estão fora. Aqui é a mesma coisa, a visão dos que estão fora. Porque os judeus, aqui só tem esse discernimento da Sagrada Escritura. Os que estão dentro, os que estão fora. Os que olham pela fé, com os olhos da fé, os que olham com os olhos materiais. Não há outro discernimento bíblico dentro dos espíritos, dentro da Sagrada Escritura. Esse é o discernimento. E trarei o próximo vídeo sobre a oração. Discernimento na oração. Muitas pessoas não têm discernimento na oração. Muitas pessoas não sabem nem como se faz uma oração, ou seja, um lectio divino, uma palavra orante. De que maneira fazer. E orações que não são atendidas. Por que não são atendidas? Trarei um vídeo de discernimento sobre oração, né, sobre comunhão, sobre diálogo, sobre... Trarei vários vídeos neste canal, essa série, né, de escola bíblica, essa série aí, que estou trazendo agora sobre discernimento, né? Dentro das Sagradas Escrituras. Muito bem. Aí aqui, a visão dos de fora é, esse homem é louco, vai nos dar de sua carne a comer. Nós somos, por acaso, canibais? Veja, visão material, visão carnal. É o que fala o mundo, é o que apresenta o mundo. Esse homem é louco. Então a Igreja Católica é louca, a Igreja Católica é louca. Como pode nos dar a comer a carne de um homem, a carne de alguém, a carne de um Deus? Como pode um Deus tão grande se fazer tão pequeno pedaço de pão? Isso é loucura. Mas foi isso que Jesus fez, né? Loucura para o mundo, né? Loucura para o mundo. Aquilo que é loucura para o mundo é salvação para vós. É o próprio Jesus, amado, ensinou isso. Nós não podemos fugir dessa grande verdade. Essa está incutido em nossa fé. Nós podemos, né? Obviamente, entender melhor. Eu falo um pouco mais perto assim, para chegar a minha boca mais próxima do microfone, para ver se a voz sai boa aí para vocês, né? Então, muito bem. Então, essa visão da igreja, dos que estão dentro, é carne verdadeira, sangue verdadeiro de Jesus. Por isso que ele vai dizer, veja agora Jesus contrariar a versão mundana, a versão material, os olhos materiais, o entendimento material. Preste atenção. No versículo 53, olha o que ele diz. Então, Jesus lhes disse, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida verdadeira.
Jesus quer ensinar para eles o discernimento do céu, olhar, enxergar com os olhos da fé. Na hora que Jesus ia colocar seu braço assim, os discípulos iam vir aqui, 3 de um lado, 3 de outro do braço, e rasgando, comendo. Isso é espiritual, não é no modo carnal. Preste atenção. Por isso que eles, entendendo de um modo material, de um modo carnalista, não é? Jesus explica para eles o seguinte no verso 53, que é mal interpretado pelas heresias atuais. Preste atenção. O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Aí as palavras, veja, o Espírito Santo, a carne para nada serve. Por quê? Não é a carne que Jesus disse no versículo 54, quem come da minha carne bebe meu sangue tem a vida eterna. Não, não é essa carne. Não é? Porque aqui é o seu pão, porque aqui é o pão, porque aqui é o vinho, que é carne, que é sangue. Mas Jesus está falando que essa visão carnalista, da qual estão vendo, enxergando e entendendo, não serve para nada. É uma visão carnalista, é uma visão natural, é uma visão deste mundo. Mas o Espírito é que vivifica. Preste atenção, que o Padre, sobre as espécies do pão e do vinho, impõe em suas mãos, mandai vosso Espírito Santo para que se mude no corpo e no sangue, ou então santificai essas oferendas pelo Santo Espírito para que se torne no corpo e o sangue de Cristo. Mandai vosso Espírito, o Espírito santificai pelo vosso Espírito. Veja, o Espírito é que vivifica. Aqui está o grande mistério da transubstanciação. A mudança da substância. No entanto, você olha, repito o que disse no primeiro vídeo. Vê um pão. Olha, vê um vinho. Mas já mudou-se. O Espírito vivifica, o Espírito Santo que muda. Por isso você escuta isso a cada santo culto da missa. Preste atenção se você nunca prestou atenção. Quando você for o santo sacrifício, for à missa. Que o padre vai colocar as mãos sobre a espécie do pão e do vinho, sobre a hóstia e sobre o vinho no cálice. Mandai vosso Espírito, então santificar essas oferendas pelo vosso Espírito para que se mude. O Espírito Santo santifica, o Espírito Santo muda. Então acontece o milagre da transubstanciação. Quando ergue, já está transformado, já está transformando. Não é? Como prega alguns. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Então essa palavra mandai vosso Espírito Santo, e o Espírito Santo vivifica, o pão morto torna-se carne viva, o vinho, que é apenas um mero vinho, se transforma no sangue de Jesus. É o Espírito Santo que vivifica. Veja que discernimento maravilhoso, né? Veja que discernimento maravilhoso. Olhar com os olhos da fé. No entanto, nós olhamos com os olhos da fé, respeitamos e cremos. É a carne viva de Jesus. É o sangue vivo de Jesus. Mas muitas pessoas perguntam para mim, irmão, por que o padre não entrega do vinho consagrado para nós? Nós só comemos, nós só comungamos da hóstia consagrada, amados. É carne viva. Você já viu uma carne viva sem sangue? Então, se você está comungando a carne viva de Cristo, é óbvio que tem sangue. É claro, não é? Porque o próprio São Paulo vai dizer na sua carta que nós, os fiéis, temos que comungar só da carne, porque a carne é viva. A carne é viva. Preste atenção. Quando o apóstolo São Paulo diz isso, não é? Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, o apóstolo Paulo vai dizer, e um bom entendedor, basta meia palavra, não é verdade? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 29. Presta atenção. Que quando nós comungamos só da espécie do pão, da hóstia consagrada, nós estamos também bebendo o seu sangue, porque é carne viva. Né? Olha o que diz o apóstolo Paulo. Ele mesmo disse, o apóstolo São Paulo, a igreja pregou isso no começo e prega até hoje. Vamos lá. Aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor. Aqui está. Está dizendo que só o corpo do Senhor, só a Eucaristia, só a hóstia consagrada, ele está comendo e a carne ele está bebendo o sangue. Porque é uma carne viva. Você está vendo, você está compreendendo, em nome de Jesus. Então, meu querido irmão, veja. O versículo 29 é claro. Olha, aquele que come e bebe sem reconhecer ou considerar o corpo do Senhor, veja, o corpo do Senhor, só o corpo, só a hóstia consagrada, come e bebe sua própria condenação. Aqui está. Então, por que a igreja nos entrega só a hóstia? Não entrega do vinho consagrado para beber? Porque é bíblico, é o que a igreja sempre, né? O próprio Jesus ensinou isso. Então os padres podem comungar do cálice, do vinho consagrado, os que estão concelebrando, com o padre, com o celebrante, não é? Com o que está presidindo. Essa é a realidade.
Então tem que ter discernimento das coisas, tem que entender para não sair falando bolofas por aí, não é? Então, logo, eles não aceitaram o discernimento de Cristo, enxergar pelos olhos da fé. Presta atenção que a carne e o sangue de Cristo, de onde é que vem? Logo Jesus explica para eles, mas eles não entendem. Olha o versículo 55. Pois a minha carne é verdadeiramente comida. Jesus está dizendo o seguinte, que a carne dele é de um pão, do pão que nós comemos. É feito do pão, é feito do trigo, vem do trigo. Não é? Que é preparado para formar aquelas hóstias, aqueles pequenos pães finos, não é? Asmos. Então preste atenção que aqui a Sagrada Escritura está dizendo que essa carne de Jesus, ela vem do pão. Ela é um pão. É o pão que no milagre da transubstanciação se transforma na carne de Cristo. No entanto, vamos olhar, repito, com os olhos carnais, com os olhos físicos, materiais, e vamos ver quanto mais chegando o pão. Não é? Então, o monge de Lanciano também, um padre também não acreditava, mas transformou-se em sangue, em carne na mão dele, está lá, em Lanciano, para quem quiser ver. Então, preste atenção. E quantos milagres eucarísticos, né, amado, não há de transformação, né? Se transformar a hóstia na carne, no sangue de Cristo. Veja, quando ela se transforma na mão dele, que ele ergue, no momento que a igreja diz que ergue ali, o milagre da transubstanciação, e ela é transformada quando o padre ergue, né? Ela é transformada, ali transformou-se quando ele ergueu e o sangue desceu pela batina dele, caiu pelo chão em todo canto. Porque é uma carne viva. Então, quando nós comungamos só da hóstia, estamos comendo e bebendo, comendo a carne de Cristo e bebendo o sangue de Jesus. Olha só. Pois minha carne é verdadeiramente uma comida, porque a sua carne vem de um pão. Não é assim, ó, aqui, de comer em Jesus e deixar ele aos ossos. Não. E o meu sangue verdadeiramente é uma bebida, porque vem de uma bebida, do vinho. Você está compreendendo? Aí os que não entendem a Sagrada Escritura, não têm discernimento e querem ver isso aqui com os olhos dos mesmos judeus do versículo 52, que são as heresias atuais, usam isso aqui para pregar que isso é símbolo e representação. Não é símbolo nem representação. Em nenhum canto da Bíblia, Jesus disse. Porque Jesus tinha dito aos judeus, amados, deixa eu dizer, é que esse pão representa a minha carne, é que este vinho representa meu sangue. Não, Jesus não disse. Jesus continuou dizendo para eles, quem não come da minha carne e bebe meu sangue, não tem a vida verdadeira. Não é? Então, amados, está aqui esse pequeno discernimento para mostrar a vocês, né, nessa segunda aula, né, bíblica de discernimento nas Sagradas Escrituras, hoje trazendo sobre a Eucaristia. Olhar com os olhos da fé a Eucaristia. Aí sim, vamos crer verdadeiramente que é carne viva de Jesus, que é sangue vivo de Jesus, que é o próprio Jesus, porque ele disse, eu sou o pão vivo descido do céu. Ele é claro, não é isso? No versículo 51. E o pão que eu vou dar é a minha carne. No entanto, ele diz que essa carne tem o Espírito Santo. Versículo 57, ó. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que permanece até a vida eterna que o Filho do Homem vos dará, pois nela o Pai colocou o selo do seu Espírito. Por isso, mandai vosso Espírito para quê? Ou santificar essas oferendas pelo vosso Espírito, para que se mude no corpo. Então, é o selo do Espírito, foi o próprio Deus, disse Jesus, que a colocou. Então, isso é óbvio, isso é claro para nós, isso está bem claro para nós. Olharmos com os olhos da fé. Né? Não vamos olhar a hóstia consagrada, o vinho consagrado, não é com os olhos materiais. Porque nós andamos pela fé, não andamos com os olhos carnais. Lembre-se que essa carne, esses olhos, esses ouvidos não entram no céu, vai ficar aqui. Do pó veio para o pó volta. Paulo diz que receberemos corpos celestes, semelhante a esses, é claro, mas santificados, 100% santo. Essa que é a realidade. Então, não vamos enxergar e andar na fé com os olhos carnais. Vamos andar com os olhos da fé. Então, Deus abençoe você, meu querido irmão, minha querida irmã. Espero que tenha ficado melhor, né, o áudio. Fiz aqui essa engendração, colocando aqui um microfone, né? Eu já comprei está para chegar, um microfone para este aparelho, já que o som dele é muito baixo, né? Então, Deus abençoe você. Até o próximo vídeo nesse canal, o canal do Fábio Pentecoste. Se inscreva, dê um joinha nesses vídeos, não é? Próximo vídeo, próxima aula, a terceira aula, né, de discernimento na Sagrada Escritura será sobre a oração. Será que você faz correto a oração? Não é? O que você vai ver? Que discernimento você tem da oração?
De que maneira crer na oração? É um discernimento sobre a oração. É o próximo vídeo. Deus abençoe vocês até este vídeo, até o próximo vídeo, né? Se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.